quinto ano, vamos para a nossa aulinha de História. Nós vamos continuar falando sobre a Grécia Antiga, Atenas e os aspectos culturais da Grécia. Atenas foi o berço da democracia. A cidade de Atenas localiza-se na Ásia, Ática, nas proximidades do mar Egeu. Formou-se com a aglutinação das tribos jônicas. A sociedade ateniense era formada pelas seguintes camadas sociais. Quais eram as camadas? Eupátridas, os bem-nascidos. Camada aristocrática, que tinha os privilégios constituída pelos grandes proprietários de terra. Embaixo vinha os geórgios, pequenos proprietários de terras em regiões pouco férteis. Depois vinha tetas, que não possuíam terras, eram trabalhadores que recebiam pagamentos. E por último, a última camada, os demiurgos, que eram os artesãos e comerciantes concentrados no litoral. Aí a tia trouxe a pirâmide para vocês estarem entendendo. Primeiros vêm os eupátridas, demiurgos, geórgios, tetas e, por últimos, os escravos, que é a mesma coisa, né, do que a tia está falando. Então, essa é a camada, vamos colocar ele aqui. Os estrangeiros que moravam em Atenas geralmente dedicavam-se às atividades comerciais e ao artesanato e formavam a camada dos metecos. Então, os estrangeiros eram os metecos, era outra camada da sociedade. Atenas também possuía um número significativo de escravizados. Eram prisioneiros de guerra ou pessoas condenadas por terem dívidas. A monarquia foi a primeira forma de governo de Atenas. Então, qual foi a primeira forma de governo? Monarquia. O poder era exercido por um rei intitulado Basileus. Então, os reis dessa época, né, de Atenas, que comandava essa monarquia, eram os Basileus. Gradativamente, né, aos poucos, os eupátridas passaram a limitar o poder do rei, instituindo o arcontado, um regime em que o governo ficou nas mãos de 9 arcontes eleitos pelo Conselho dos Eupátridas. Esse movimento, né, que foi um movimento de colonização, favoreceu o desenvolvimento do artesanato e do comércio e transformou Atenas em um importante centro comercial. Os artesãos e comerciantes enriqueceram e passaram a reivindicar participações políticas. Os confrontos entre os grupos sociais, entre esses grupos, levaram a uma prolongada crise política, em que muitas formas de governo se sucederam, né? Conforme cada camada foi assumindo o comando, o governo ia modificando. Até que Clístenes, um aristocrata, realizou reformas que deram origem à democracia ateniense, ampliando o direito da cidadania. Então, no início, né, de Atenas, a forma de governo era monarquia. Depois, né, que surgiram as revoluções, as guerras, os conflitos, Clístenes, né, um aristocrata, ele conseguiu implantar, dar origem à democracia ateniense. Passaram a ser considerados, então, cidadãos os filhos de pais atenienses. Clístenes criou a lei do ostracismo, que era a condenação ao exílio de Atenas. Por 10 anos, as pessoas consideradas perigosas pelo governo democrático ateniense. Então, ia ser exilado, retirado as pessoas que fossem considerados perigosos para o governo ateniense. O governo democrático de Atenas era constituído da seguinte forma. O mulé era uma assembleia formada por cidadãos encarregados da elaboração das leis. Depois vinha a eclésia, votar das leis e escolher
escolhia os estrategos. E quem eram os estrategos? Eram encarregados de fazer executar as leis. E depois vinha Ileia, os tribunais de justiça. É importante também lembrar que os cidadãos de Atenas representavam a minoria da sociedade. Não podiam participar da vida política as mulheres, os estrangeiros, que eram os metecos, que eram também a grande maioria, e os jovens e escravos. Esses não participavam da vida política. Em questão das atividades, dos aspectos culturais da Grécia. As cidades-estados gregas enfrentavam muitas guerras, entre elas mesmas e contra impérios da Ásia, da Europa, que invadiram a Península Balcânica. Como os persas e os macedônicos, que vinham da Macedônia, entre tantas guerras, o rei Alexandre Magno, filho de Filipe II, conquistou definitivamente a cidade-estado. Entretanto, a cultura grega nunca desapareceu. Ele vinha de outra região, e mesmo vindo de outra região, o Alexandre Magno, a cultura grega em si, né, o início da cultura, não sofreu tanta modificação. Ao contrário, foi adotada pelos povos que conquistaram a Península Balcânica e transmitida por gerações, até incorporar-se à cultura ocidental. Aí, quais foram algumas dessas características culturais? Religião. A primeira delas foi a religião, que permaneceu politeísta e antropomórfica. O que era isso? Os deuses eram considerados semelhantes aos humanos, aos homens, possuindo também sentimentos bons e maus, com a única diferença de serem imortais. Segundo a crença, eles viviam no Monte Olimpo. Os principais deuses, né, que eles mais falavam, era Zeus, que era o deus do céu, Hestia, deus do lar, Hades, deus do mundo subterrâneo, Hera, deusa do casamento, Ares, deusa da guerra, e também tinha outros, Afrodite, a deusa do amor, e outros também. Acreditavam também na existência de semideuses e heróis, que seriam seres mortais, mas capazes de praticar ações próprias dos deuses. O que seriam esses semideuses? Um deus, né, por exemplo, Zeus, se relacionava, se apaixonava por uma mortal como eu, por exemplo. E aí eles tinham um filho que era considerado um semideus, metade Deus, metade ser humano normal. Então ele era mortal, mas tinha poderes também como os deuses, que os deuses permitiam com que eles tivessem poderes. Aí a tia trouxe aqui, ó, alguns deuses para vocês estarem vendo. Zeus, Hera, Ares, Poseidon, que era o deus do mar, Artemis, Apolo, Atena, Afrodite, a deusa do amor, Hefesto, Heracles, Hermes e Hestia. Vou colocar aqui. Aí lá também tinha as artes. A arte grega valorizava a figura humana e também era voltada para os deuses, cujas representações eram feitas em gigantescas estátuas. Aí aqui tem até um exemplo, ó, de estátuas que eles faziam. A filosofia e a ciência também, uma cultura que permaneceu. No campo das ideias, os gregos foram muito importantes por desenvolver sistemas de pensamentos que levaram a inúmeras descobertas científicas. Por meio do raciocínio, eles descobriram a existência de muitos fenômenos naturais. Grandes filósofos surgiram, né, na Grécia. A tia já falou que os meses do ano, né, o calendário, também foram os gregos. Os esportes, as Olimpíadas ou Jogos Olímpicos também eram realizados a cada 4 anos. Gregos de diferentes cidades chegavam à cidade de Olímpia para a celebração dos Jogos, dos quais somente os gregos livres podiam participar. Eram vetadas, não podiam as mulheres, escravos e os estrangeiros.
por não serem considerados cidadãos, isto é, não tinha direito político. Como eram frequentes os conflitos entre as cidades gregas, 10 meses antes do início dos Jogos, mensageiros de Olímpia percorriam a Grécia anunciando a trégua sagrada. Então, os Jogos Olímpicos que a gente vê hoje em dia também deram-se início lá na Grécia. Então, vocês veem como a Grécia também, por mais que tenha sofrido várias invasões, várias pessoas de outras regiões, a raiz deles, a raiz da cultura deles permaneceu e passou de gerações e gerações até chegar em nós também, né? Aí temos algumas modalidades olímpicas que tinham lá. A corrida a pé, corrida simples ou stadium, a tia não sabe falar inglês, tá? É a corrida de velocidade propriamente dita. Tinha a corrida dupla ou de halos. A atleta percorria 2 vezes a pista. Tinha a corrida de fundo. Nessa corrida o percurso variava de 7 a 24 estádios. Olha o tamanho disso. E tinha a corrida com armas. Tendo como percurso 2 ou 4 estádios, essa prova era disputada por corredores armados com a ocla. Isto é, um armamento de hoplita, soltado de infantaria pesada. Então, eles tinham que correr com essa arma. Então, tinha várias modalidades. Com isso, a tia encerra a aula de hoje. Depois, a tia vai dar um resumão, tá? Para vocês. Um abraço. A tia tá morrendo de saudade. Estudem, hein? Um beijo e tchau!